Leituras em Provérbios, capítulo 9. A graça e paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série de leituras com base nos capítulos de Provérbios para trazer desenvolvimento no nosso relacionamento com Deus e desenvolvimento pessoal, porque Provérbios é um livro que traz sabedoria, conselhos, palavras de conhecimento, inteligência para tomar as melhores decisões em todas as áreas da vida. Por isso, Provérbios é um excelente manual para uma vida próspera e abundante em todas as áreas. Em Provérbios 9, nós vemos Salomão, que é o autor deste capítulo, ensinando que a sabedoria convida a todas as pessoas para que possam ter uma vida próspera e abundante. Mas nem todas as pessoas querem ter a sabedoria. Existem pessoas que têm vocação para a tolice, porque elas querem ser tolas, elas querem viver no erro. E quando você as corrige, elas ficam chateadas com aqueles que as corrigem. Elas ficam com o seu rosto endurecido, magoado, irado com as pessoas que querem ajudá-las, simplesmente porque elas querem continuar andando no erro. E neste capítulo, Salomão recomenda: corrige ao sábio, e ele te amará. Mas deixa o tolo, porque aquele que corrige o tolo toma para si afronta. E na última parte do capítulo 9, Salomão nos mostra que da mesma maneira como a sabedoria convida a todos, a mulher adúltera, que simboliza a tolice, a prostituição, que simboliza o andar nos caminhos tortos, nos caminhos errôneos, também convida a todos. O que Provérbios ensina no capítulo 9, na verdade, é que todas as pessoas têm chances. Todas as pessoas, todos os dias, têm a oportunidade de seguir pelo caminho da sabedoria e encontrar como resultados a prosperidade e a abundância, e também recebem o convite para ficarem na tolice e colherem os resultados da miséria e das dificuldades. E a grande maioria tem escolhido andar pelo caminho da tolice. E o caminho da tolice é o caminho do dormir até mais tarde, do deixar de ler um livro que traz crescimento pessoal, deixar de acordar para falar com Deus, ler a palavra e fazer a coisa certa. Para fazer a coisa certa, você precisa saber com clareza o que é a coisa certa. E para que você saiba qual é a decisão correta a ser tomada em cada parte e cada etapa da sua vida, é necessário buscar o conhecimento. É sobre buscar o conhecimento que Salomão fala no capítulo 9. Vamos ler aqui. Essa foi uma apresentação do capítulo 9 de Provérbios 9, que se divide nessas três partes. Na primeira parte ele fala sobre a sabedoria, na segunda parte ele diz que o tolo despreza a correção e odeia aquele que o corrige, mas o sábio aceita a correção, e no final
fala que a mulher adúltera está convidando as pessoas a caírem no seu laço, nos seus convites, nas suas propostas. Vamos à leitura. Provérbios capítulo 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. 2. Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. 3. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando, desde as alturas da cidade, dizendo: 4. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: 5. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. 6. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Então, nesses primeiros 6 versículos, nós vemos que a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Nesses primeiros 6 versículos, nós vemos que Salomão apresenta a sabedoria como se ela fosse uma senhora, como se ela fosse a dona de uma casa, como se ela fosse uma anfitriã, a pessoa que é dona da sua casa e que preparou uma refeição. E nessa refeição, ela preparou a sua casa, ela colocou 7 colunas, ela já sacrificou as suas vítimas, significa, ela já preparou a mistura que vai ser servida na mesa para os seus convidados. E ela preparou uma boa comida. Ela preparou, quando ele fala no versículo 2, já sacrificou as suas vítimas, está falando que a sabedoria preparou o alimento que dá conhecimento, né, que assim como a pessoa que se alimenta e ganha energia e força no seu corpo físico, a sabedoria preparou, já sacrificou as suas vítimas, já preparou o seu conhecimento para que as pessoas comam desse conhecimento e tenham força e energia para tomarem decisões inteligentes na sua vida. Já misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Misturou o seu vinho. O vinho, ele simboliza nesse texto alegria. Muitas pessoas bebem o vinho buscando comemorar alguma coisa que ganharam, que receberam. Então aqui fala sobre misturar o seu vinho. No Evangelho de João, no capítulo 2, nós vemos que Jesus foi a uma festa de casamento. E no momento em que faltou o vinho, pediram a ele, disseram para ele: não há mais vinho. E então Jesus operou o seu primeiro milagre no casamento que se realizava na cidade de Caná da Galileia. E ele transformou água em vinho, justamente porque as pessoas estavam naquela festa celebrando o casamento. Então, esse texto aqui no versículo 2, quando fala que a sabedoria misturou o seu vinho, significa que a sabedoria já preparou a alegria. Então nós vemos aqui no versículo 2 que existem 3 etapas. A sabedoria preparou, já sacrificou as suas vítimas, ou seja, ela já preparou o cordeiro que vai ser servido na mesa. Mas esse cordeiro não é um cordeiro literal, mas é um cordeiro que simboliza as palavras da sabedoria. Aquilo que você come como conhecimento, como inteligência, como entendimento, como sabedoria, te traz a alegria do vinho. E já preparou a sua mesa, significa que você e eu estamos sendo convidados para nos assentarmos na mesa dessa senhora, sabedoria, que está como anfitriã na sua casa, querendo receber de portas abertas a todas as pessoas que queiram entrar pelo caminho da sabedoria. Quando no versículo 1 fala que a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, nós
em estudos de provérbios, vemos que essas 7 colunas são 7 níveis de sabedoria. Nós podemos dizer que essas 7 colunas são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Todos aqueles que recebem a sabedoria têm a primeira coluna como a instrução. Aquele que quer andar com a sabedoria constrói uma coluna de instrução. Sempre vai buscar se instruir, ou seja, tomar informação. Instruir-se é tomar informações a respeito de um assunto. Uma pessoa se instrui como lida com a mecânica, se instrui como toca um violão, se instrui como realiza as operações da matemática, se instrui sobre como falar corretamente o português, se instrui como se fala o inglês, o espanhol. A instrução é a busca do conhecimento. A instrução é informar-se a respeito de alguma coisa. Toda pessoa que tem sabedoria procura sempre ter informações para saber sair dos problemas da vida. Muitas vezes nós estamos lendo e buscando instruções, mas nós não sabemos como resolver um problema específico. Então, uma segunda coluna que as pessoas sábias fazem é construir uma coluna de tomar conselho. A segunda coluna são os conselhos. Quando nós não sabemos como tocar uma nota específica, nós podemos procurar uma outra pessoa. Podemos procurar 2, 3, 4 pessoas diferentes que sabem tocar aquela nota para tomarmos conselho. Então, nós tomamos o conselho de uma, de outra e aperfeiçoamos a nossa instrução com base nos conselhos das outras pessoas. Talvez você esteja num casamento sem saber como resolver um problema com seu marido e com a sua esposa, mas você sabe que uma outra pessoa passou por um problema parecido com o seu e aquela pessoa conseguiu resolver e está vivendo feliz com seu marido e com a sua esposa. Então você pode conversar com essa pessoa para receber conselho. O que você fez para resolver essa situação? E a pessoa pode te dar o conselho, aquilo que ela fez. E quando você usa o conselho como coluna, você resolve um problema com base no conselho. Agora, muitas vezes você precisa de conhecimento. O conhecimento consiste em você se informar, aumentar a quantidade de assuntos que você conhece. Na instrução, você entende que você precisa buscar informações para resolver as situações e circunstâncias. No conselho, você entende que sempre que você já tomou instrução, mas ainda falta um detalhe, você pode conversar com pessoas que já têm resultados, que já resolveram, que já passaram por aquele caminho e que podem dizer o que está do outro lado e como resolver, como passar aquele vale, aquela situação. Agora, no conhecimento, você entende, eu preciso ampliar a instrução. Eu preciso ter conhecimento em relação ao relacionamento espiritual com Deus. Então eu converso sobre oração, jejum, leitura da palavra. Eu preciso aumentar a minha instrução também para a minha vida financeira. Então eu preciso estudar sobre formar reserva de emergência, onde investir o dinheiro, como fazer para guardar o dinheiro se eu não consigo guardar, eu não sei como fazer para realizar os investimentos. Eu preciso buscar informação sobre uma nova língua para que eu amplie o meu repertório. O que é repertório? É a quantidade de informações, a quantidade de habilidades que eu tenho
e que facilitam a minha vida. Quanto mais eu aumento o meu repertório, se eu sei tocar um instrumento, se eu sei falar uma língua estrangeira, se eu sei fazer 2 ou 3 profissões, eu aumento as minhas chances de ir para um outro país, usar o instrumento musical para conseguir uma segunda renda, usar as 2 ou 3 habilidades para aumentar as minhas receitas, para que eu possa dar mais conforto para a minha família. Então, repertório é você aumentar o leque de habilidades e de conhecimentos. Quando você entende que você precisa aumentar o seu repertório, você tem conhecimento. Conhecimento é conhecer mais coisas para resolver com mais facilidade mais problemas. Existe um estudo que prova que as pessoas que já estudaram um idioma conseguem aprender o segundo com mais velocidade. Quem já estudou 2 aprende o terceiro com mais facilidade. Quem já estudou 3 aprende o quarto com mais facilidade ainda. Também existem estudos que mostram que quem aprende a tocar um instrumento musical aprende a tocar os outros cada vez com mais rapidez e cada vez com mais facilidade. Quanto mais você aumenta o seu repertório, mais conhecimento você tem, mais instrução você vai tomando, mais conselho você vai tomando, mais conhecimento você vai tomando, mais você amplia a facilidade para resolver os problemas. A quarta coluna é a inteligência. Você está tomando instrução, buscando informações. Você está se deparando com um problema que você não consegue resolver, então você toma conselho com alguém, você aplica o conselho, resolve um problema, você vai aumentando seus conhecimentos, aumentando seu repertório, e fazer tudo isso exige que você use de maneira intencional a sua inteligência. A inteligência é o esforço que nós fazemos em usar o nosso cérebro, em usar o nosso intelecto, os nossos pensamentos, para ler, pensar, refletir, meditar sobre aquilo que nós estamos aprendendo. Então nós vamos ali quebrando a cabeça nas situações que não entendemos muito bem, até aprendermos. Esse processo exige um esforço. Esse esforço é o esforço intelectual, mental, é o uso da inteligência, o exercício mental. Então nós colocamos a quarta coluna da sabedoria é usar a inteligência. As pessoas que não usam a inteligência e decidem seguir o lema "deixa a vida me levar", eu não quero esquentar a minha cabeça em pensar a respeito disso agora. São pessoas que estão optando por deixar usar a sua inteligência. Usar a inteligência muitas vezes vai exigir de você resistência. Você vai dizer: eu não entendi muito bem isso, mas eu vou aqui aplicar o meu esforço mental. Eu vou aplicar o meu tempo. Talvez eu leve 1, 2 horas, talvez eu leve alguns dias para decifrar e entender esse negócio, mas eu vou ficar aqui, usando a minha inteligência, o meu esforço mental, para conseguir aprender sobre esse assunto e resolver esse conhecimento para que ele esteja comigo. Depois que nós usamos a nossa inteligência, nós conseguimos acessar a quinta coluna. A quinta coluna é o entendimento. O entendimento é aquela fase em que você já usou a sua inteligência e aplicou sobre a instrução, sobre os conselhos, ampliou seus conhecimentos e você chegou em um ponto tal que você usou a inteligência que você entende facilmente sobre aquele assunto. É aquele que começa a tocar um instrumento musical dizendo: essas são as notas, é assim que se toca. No entendimento, nós estamos capazes de transmitir o conhecimento para outras pessoas, porque nós já entendemos. Na fase da instrução,
do conselho, do conhecimento, da inteligência, nós estamos nos alimentando da sabedoria, estamos tomando conhecimento, estamos aprendendo, estamos aplicando o nosso esforço para aumentar o nosso repertório. Na fase do entendimento, nós já sabemos explicar, mostrar e apresentar resultados práticos, porque nós já entendemos. Essa é a quinta coluna, o entendimento. Depois que nós alcançamos o entendimento, nós conseguimos resolver muitos problemas de maneira rápida. É a sexta fase da sabedoria, a fase do discernimento. Aquele que entende bem a respeito dos assuntos que estudou e que aprendeu, sabe dizer: isso que essa pessoa está dizendo sobre a Bíblia não está certo, porque é assim que é. Mas isso que esta outra pessoa está falando está certo, porque é assim mesmo, como ela está falando. A fase do discernimento, discernir é ter a capacidade de dizer de maneira direta. Então, discernir, dizer de maneira direta e clara: isto é bom e isto é mal. Isto é certo e isto é errado. Isto está correto, isto está falso. Isto é verdadeiro, isso é mentiroso. O discernimento é o sexto nível da sabedoria. E o último nível é a prudência. Qual a diferença entre o discernimento e a prudência? No discernimento, você resolve os problemas da vida, que são certo ou errado. Devo usar drogas ou não? Não devo. Por quê? Faz mal ao nosso cérebro, faz mal à nossa saúde, nos afasta de Deus porque nos deixa tolos, gera prejuízos financeiros porque nos faz perder o equilíbrio e a inteligência emocional, destrói os nossos casamentos porque nos faz viver sem equilíbrio e afetar o relacionamento com o marido e com a esposa, faz perder o relacionamento com os filhos, faz perder o trabalho, porque se perdendo a inteligência emocional, se perde a capacidade de ter boas relações com os filhos e com as pessoas do trabalho. Isso é discernimento. No discernimento, você responde as perguntas sim ou não. E você responde de maneira direta e clara se é correto ou errado. Na prudência, você se depara com aqueles problemas da vida em que você pode tomar mais de uma decisão certa. Quero me casar. Certamente que quando você quer se casar, você pode conhecer mais de uma pessoa que atenda aquilo que você está buscando. Estou buscando uma pessoa que seja dedicada, responsável, comprometida com Deus, que esteja com o objetivo de formar uma família, que queira ter filhos, que queira aprender e crescer durante todo o tempo na vida. Quando você coloca esses objetivos, você pode conhecer várias pessoas que também querem fazer essa mesma coisa que você quer. Você pode conhecer várias pessoas que são atraentes aos teus olhos. E você pode tomar a decisão sobre várias pessoas. Essa é uma situação em que se requer a prudência. Você vai encontrar 2 ou 3 pessoas que têm todas essas características e que também atraem você no aspecto físico e que, portanto, poderiam ser o seu marido ou a sua esposa, mas sabemos que o ser humano, ele tem particularidades, individualidades. E por mais que 3 ou 4 pessoas atendam a tudo aquilo que você tem como princípios, como valores, cada pessoa vai ter aquilo em proporções diferentes, vai ter uma particularidade. Então, nesse momento, você precisa ter prudência, que é dizer: esta pessoa tem todas as características que eu estou buscando em uma pessoa para o casamento. Essa segunda também tem. Essa terceira também tem.
mas entre as 3 pessoas, eu identifico que esta pessoa tem algo a mais, que é tal coisa que é o que me faz escolher esta pessoa. Esse nível de decisão, que é aquela capacidade de você dizer é isso que é melhor, se chama prudência. A prudência é o nível mais alto da sabedoria, que é aquele nível em que você sabe o que você quer, você sabe o que você busca, existe possibilidade de você tomar mais de uma decisão. Qualquer das decisões que você tomar vai atender aquilo que você busca, mas tem uma solução que é a melhor, que é aquela que realmente resolve o seu problema. Indo para o campo dos investimentos, você pode ter uma reserva de dinheiro que você ganhou em uma indenização do seu trabalho e você pensa, onde eu aplico? E muitas vezes você tem, depende, qual o seu objetivo naquele momento? Fazer uma reserva de emergência? Fazer uma aplicação para obter rendimento futuro? Quando você tem sabedoria, você sabe que você tem que aplicar. Você sabe, você tem que investir. Mas a decisão certa, do investimento certo, do lugar correto em que você deve fazer aquela aplicação, entre as muitas opções de investimento que existem, exige prudência. Indo para uma situação mais simples para entender o que é prudência. Quando você está dirigindo o seu veículo e o sinal fica amarelo, você vai ter a prudência de saber se deve cruzar o sinal ou não, dependendo da distância que você está, quando o sinal fica amarelo. Aquele que está bem perto, ele calcula, eu estou próximo, se eu passar não haverá problema algum. Aquele que está um pouco mais distante vai dizer, ficou amarelo, a distância que eu tenho até chegar ao semáforo não dá para fazer o cruzamento, então eu vou parar. Perceba que o amarelo, ele é igual para todos os motoristas, mas para um que está mais perto do semáforo, significa eu devo passar. Para aquele que está mais longe, significa eu devo parar. Mas pode ser que esses motoristas sejam imprudentes e aquele que está muito perto resolva parar. Aquele motorista que está dirigindo o carro de trás talvez fique chateado, dizendo ele podia ter passado, mas ele não passou. E talvez vai existir um outro motorista que vai estar mais distante do amarelo, mas mesmo assim vai pisar no acelerador e dizer, vou aproveitar esse sinal. E essa pessoa pode ser imprudente, correr o risco de provocar um acidente ao cruzar aquele sinal. Perceba que a prudência é o nível da sabedoria mais alto. Então são esses 7 níveis, são essas 7 colunas da sabedoria. E a sabedoria está convidando as pessoas a buscarem instrução, tomarem conselho, buscarem conhecimento, usarem a sua inteligência para ter entendimento, para que possam ter discernimento, tomar decisões diretas e claras na vida e para que tenham prudência, para que, na hora em que tiverem que tomar uma decisão, dentre muitas possíveis, escolham aquela que é a melhor para si. Veja que o versículo 3 fala, já deu ordens às suas criadas. O texto mostra a sabedoria como se fosse uma anfitriã, como se ela estivesse dando uma festa, dizendo, olha, qualquer pessoa que quiser pode entrar na minha casa, que está sobre essas 7 colunas, e pode se alimentar da sabedoria, para beber o vinho que foi misturado, ou seja, para ter a alegria e para se sentar nessa mesa. Você está sendo convidado para sentar na mesa da sabedoria. Já deu ordens às suas criadas, né? Ou seja, todas as pessoas que estão divulgando a palavra de Deus, todas as pessoas que estão convidando as pessoas para se sentarem nessa mesa, que é a mesa da sabedoria, são os criados, as criadas da sabedoria. Nós, quando estamos comunicando a palavra, estamos aqui como criados, como empregados da sabedoria. Nós estamos entregando
a mensagem, a palavra, para que mais pessoas possam se sentar na mesa da sabedoria. Aqui está sendo realizado um convite. Você quer sentar nessa mesa da instrução e das 7 colunas da sabedoria? Comer a comida que a sabedoria oferece, a alegria que você vai ter se você for sábio. Então ela já anda convidando desde as alturas da cidade. Desde as alturas da cidade está dizendo: quem é simples, ou seja, quem não tem os conhecimentos para tomar decisões sábias, quem não sabe o que fazer diante das situações da vida, quem é simples, volte-se para aqui, venha para cá. Aos faltos de entendimento, aqueles que não têm entendimento. O entendimento, como nós já falamos, é o 5º pilar da sabedoria, a 5ª coluna. É quando você domina o assunto e você consegue ir para a fase do discernimento. Você consegue explicar as coisas para resolver os problemas. Aqueles que são faltos de entendimento, a sabedoria está dizendo, verso 5, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado, ou seja, comam da minha comida. Busquem sabedoria, conhecimento, usando a sua inteligência, e vocês vão ter entendimento e vão ter alegria. Bebei do vinho que tenho misturado, ou seja, comam dessa comida para que vocês tenham alegria. Deixai os insensatos. O insensato é aquele que não usa a inteligência, a sensatez, que é a capacidade de raciocinar, tomar a decisão inteligente, depende da 4ª coluna da sabedoria. O exercício da inteligência. Exige um esforço, exige uma repulsa àquela ideia, deixa a vida me levar. Não, não, eu não vou deixar a vida me levar. Eu vou tomar conhecimento e vou buscar instrução, conselho, conhecimento usando a inteligência, para ter entendimento, para ter discernimento e prudência, para resolver os problemas da vida. Então eu vou ser sensato. Deixai os insensatos e vivei. Deixe de viver com insensatos. Se você anda numa roda onde as pessoas seguem o lema deixa a vida me levar, você vai ser igual a elas. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Preste atenção nas 5 pessoas. Pegue um papel e anote, por ordem, qual a pessoa que você mais anda. A primeira, depois a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Agora verifique se essas pessoas não são parecidas com você. Ganham mais ou menos o que você ganha, compram mais ou menos as mesmas coisas que você compra, vivem mais ou menos no mesmo lugar em que você mora, têm mais ou menos os mesmos gostos, as mesmas ideias, as mesmas formas de perceber e entender a vida. Então, nós somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos. Por isso é necessário deixar os insensatos e aumentar o nível das nossas amizades com pessoas que estão em níveis mais altos, porque isso vai nos forçar a crescer, vai nos forçar a sair da zona de conforto. As pessoas não querem sair da sua zona confortável e por essa razão não se relacionam com as pessoas que estão nos níveis mais altos porque sabem que isso vai exigir delas mais esforço, mais uso da inteligência, mais dedicação para poderem acompanhar aquelas pessoas que estão nos níveis mais altos. Mas a sabedoria diz: deixai os insensatos e vivei. Ou seja, deixem de viver como insensatos e vivei. Vivei significa passem a ter uma vida nova, passem a ter uma vida melhor, passem a correr atrás de novos objetivos. Busque novas amizades, busque novos ambientes, novos lugares onde você pode conhecer novas pessoas. Conhecendo novos ambientes e novas pessoas, você vai ter novas ideias. Com novas ideias, você vai ter novas ações, novas atitudes, novas formas de pensar e ver o mundo.
E essas novas atitudes, novas formas de pensar o mundo vão fazer mudança na sua vida e a mudança na sua vida vai gerar resultados novos, resultados melhores. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Em outras palavras, andai por esse caminho de buscar instrução, conselhos, conhecimentos, desenvolvendo a inteligência para andar pelo caminho do entendimento. Com o entendimento você consegue discernir entre o que é melhor e pior e ter prudência, que é o nível mais alto da sabedoria para decidir a melhor opção quando você tem muitas opções que atendem de maneira satisfatória aquilo que você busca. Na segunda parte, o versículo 7 fala: o que repreende o escarnecedor é aquele que é o zombador, aquele que leva a vida sem critério, sem responsabilidade. É aquele que zomba, que brinca a respeito de tudo, não leva nada a sério. O que repreende o escarnecedor afronta, toma para si. Afronta, toma para si, porque o escarnecedor vai dizer para você quem você pensa que é, por que você não vai cuidar da sua vida, por que você está se intrometendo na minha vida, deixa eu usar a minha bebida, deixa eu continuar saindo com todo mundo, deixa eu continuar sendo tolo, sendo escarnecedor, fazendo as coisas erradas, porque é isso que é vida. O que repreende o escarnecedor afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Ele vai colocar a mancha que está na vida dele sobre aquele que o repreende. Versículo 8: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Então, nessa segunda parte, no 9 aqui, dá instrução, instrução. A primeira coluna da sabedoria, instrução. Aquele que busca informação, dá informação ao sábio. Ou seja, aquele que é sábio, você pode trazer ele pro caminho das 7 colunas da sabedoria. Você pode trazer o sábio para a instrução. Ele quer instruir-se. Ele quer entrar no processo. Ele quer se sentar na mesa da sabedoria junto com você. Você vai poder comer junto na mesa com ele, sentar-se ao lado dele, ter ele como seu amigo, andar com ele para caminhar juntos nessa vida. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. E ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Então nós vemos aqui o que é que começa a sabedoria. É o temor ao Senhor. É o respeito e a alta consideração por Deus. Esse é o temor ao Senhor, esse é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, o conhecimento a respeito de quem é Deus. Deus é o santo. Santo significa aquele que está separado da terra. Ele está nas alturas. Ele está elevado. Ele é o Senhor Altíssimo. Para que você conheça a ciência, tenha conhecimento a respeito de Deus, você precisa primeiro respeitá-lo acima de tudo. Quando você respeita Deus, você vai buscar conhecimento. Lá em Provérbios 2, nós vemos que em Provérbios 2, nós vemos que aquele que atenta, coloca os seus ouvidos atentos. Vamos ler aqui Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento o teu ouvido à sabedoria, e para inclinar o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Aqui nesses 5 primeiros versículos de Provérbios, capítulo 2, nós vemos como que você entende o que é o temor ao Senhor. Para você entender o temor ao Senhor, você tem que colocar o seu coração e a sua mente para aceitar a palavra de Deus. Porque daí você vai inclinar o teu ouvido. Inclinar o ouvido simboliza
ficar ali atento. Quando nós queremos ouvir bem alguma coisa e que não conseguimos ouvir, porque a pessoa que está falando está longe, nós colocamos as nossas mãos nos nossos ouvidos para ver se conseguimos captar aquilo que está sendo falado. Então, buscar a sabedoria é aquele que aceita a palavra e que inclina o ouvido, ou seja, coloca muita atenção com os seus ouvidos para ouvir, para aprender, e coloca no seu coração aquela palavra e usa a sua boca para pedir, para suplicar, para dizer a Deus que realmente deseja receber o entendimento e busca isso como se fosse prata, como se fosse ouro, pedindo inteligência. Então, assim é que se entende o que é o temor ao Senhor, ou seja, é quando nós nos empenhamos em conhecer a palavra de Deus que nós crescemos em Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo. O conhecimento de Deus é a prudência. Quando você conhece Deus, você consegue tomar as melhores decisões para a sua vida. Você tem prudência. Por quê? Versículo 11. Porque por mim, pela sabedoria, se multiplicam os teus dias. Em outras palavras, pela sabedoria você tem longevidade. E anos de vida se te acrescentarão. Longevidade. Versículo 12. Se fores sábio, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Em outras palavras, você escolhe se você vai ser sábio ou se você vai ser tolo. As consequências serão custeadas exclusivamente por você. Sobre a longevidade, Provérbios capítulo 3, versículo 18 fala que... Versículo 16, aliás, fala: aumento de dias há na mão direita da sabedoria, e na mão esquerda estão as riquezas e a honra. Quem tem sabedoria tem a longevidade, porque tomando as decisões corretas, você aumenta os seus dias, você foge das situações da morte e ainda recebe na mão esquerda as riquezas e a honra. Voltando para o capítulo 9, a última parte fala a respeito da tolice, que é simbolizada pela mulher louca. Versículo 13. A mulher louca é alvoroçadora, ou seja, é desorganizada. Ela traz bagunça no seu cérebro, na sua mente. Ela traz alvoroço. O que é desorganizado, o que traz agitação, o que traz alvoroço, o que traz reboliço, bagunça, a mulher louca traz isso. Ela é nécia. Nécia significa que ela é tola. Ela não toma decisões inteligentes e não sabe coisa alguma. Versículo 14. E essa mulher que é louca, que nós podemos dizer que é a tolice, ela se assenta na porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. Veja que no começo de Provérbios 9, ele fala que a sabedoria, ela está aqui, ó, no versículo 3. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Em outras palavras, a sabedoria está convidando desde a altura a todos. Igualmente, no versículo 14, a mulher louca, que aqui simboliza a tolice, ela se assenta na porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade também. Para quê? Versículo 15. Para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Versículo 16, ela fala para os simples. Veja que aqui, no versículo 5, a sabedoria conversa com quem é simples, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão. Igualmente, a mulher louca diz também, no versículo 16, quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz, verso 17, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Em outras palavras, a tolice, que é essa mulher louca, que é alvoroçadora, que é desorganizada, que vem para trazer a bagunça na sua mente, na sua vida, e ensina: as águas roubadas são doces. Em outras palavras, pratique a corrupção, pratique o suborno,
ganhe o dinheiro do outro com desonestidade, não cumpra os contratos, saia com mulheres ou com homens, com pessoas que são comprometidas já, porque não tem problema de você tomar aquilo que já tem um compromisso, daquilo que já é de outras pessoas. Furte, engane, trapaceie para que você sempre tenha vantagem, porque tudo aquilo que é roubado é doce. E o pão comido às ocultas é suave, ou seja, quando você corrompe, quando você suborna, quando você viola um contrato, quando você se envolve com uma pessoa casada, quando você ganha alguma coisa que você está comendo, né, e que é oculto, é bom, é suave. Esse é o conselho da tolice. É o conselho que diz para você: não precisa se esforçar tanto. Para que acordar tão cedo se você pode tomar da outra pessoa que já trabalhou e já produziu aquilo? Basta você furtar, basta você carregar o que é do outro. Para que buscar inteligência, que exige aquele esforço, que é uma das colunas da sabedoria? Para que tudo isso? Versículo 18: mas não sabem que ali, ou seja, no caminho da mulher louca, no caminho da tolice, eles não sabem que nesse caminho da tolice, que ensina a preguiça, que ensina o roubar o que é do outro, o não fazer esforço, esperar que o outro faça apenas para que você furte. E esse furtar muitas vezes é aquele que fica na casa dos pais, que diz: vou ficar aqui na casa do papai e da mamãe, porque daí eu não tenho que trabalhar tanto. Ou daquele que fica na casa dos irmãos, vivendo às custas dos irmãos que estão todos os dias se esforçando e trabalhando para trazer o alimento para casa e eles ficam ali encostados, dormindo até mais tarde. Você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, você precisa dizer para o seu filho, para o seu irmão: ei, é hora de você ser sábio. É hora de você sair da preguiça. É hora de você fazer a sua parte, assumir a sua responsabilidade. Porque eles não sabem que ali, no caminho da preguiça, da procrastinação, da falta do trabalho, ali estão os mortos. Ei, você que está na casa dos seus pais, que está nas custas dos seus irmãos, talvez você não saiba, mas você está morto. É hora de ressuscitar. É hora de tomar conta da sua vida. É hora de você assumir as responsabilidades. É hora de você ser sábio. A sabedoria está te convidando. Tem vantagens de você trabalhar, buscar instrução, crescer. Você vai poder ter a sua liberdade, você vai poder tomar as suas decisões e você vai poder ajudar e instruir outras pessoas. Saia desse caixão da morte, assuma a sua vida e assuma a responsabilidade de ser uma pessoa que transmite e comunica a vida. Não sabem ali que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aqueles que vivem já estão vivendo na terra, uma vida em que estão mergulhados nas profundezas do inferno. Porque no inferno só existe morte, destruição e ruína. E a sabedoria está convidando e dizendo: eu tenho algo novo para você. Eu tenho as 7 colunas da sabedoria. Eu já sacrifiquei o meu alimento. Está posto na mesa. Aqueles que comerem e se fartarem desse banquete vão ter o vinho da alegria. Vão ter uma vida próspera, abundante e abençoada. É isso que Deus tem para você que busca a sabedoria. Siga pelo caminho da sabedoria. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, que isso é o transbordo, para que mais pessoas tomem consciência de que a sabedoria está convidando elas, para que elas tenham vida. Quando você comunica a vida, você faz com que mais pessoas sejam ressuscitadas
do seu caixão e que elas possam fazer a diferença nessa terra. Deus abençoe a todos. E se você gosta de meditar em provérbios, vá na seção das playlists. Nós gravamos 3 vezes provérbios. Essa é a 4ª vez que nós estamos gravando provérbios neste ano. Quem gosta de aulas, tem uma playlist chamada Provérbios Janeiro 24. Ali nós fizemos 60 aulas explicando provérbios como se fossem aulas. Quem gosta de meditações na palavra, em fevereiro foram gravadas 31 lições para a vida, com base em provérbios. São pequenas reflexões com base em cada um dos 31 capítulos de provérbios. Quem gosta de estudos de provérbios, pode acessar a série que foi gravada em março. 5 minutos de meditação em provérbios. Na verdade, os vídeos têm mais do que 5 minutos, mas eles têm um propósito de apresentar de maneira breve, de maneira sintética, compacta, todos os assuntos que cada capítulo trata. Então, alguns vídeos têm 30, outros têm 40, tem alguns vídeos ali que tem 50 minutos, mas nós procuramos apresentar todos os temas de cada um dos capítulos. E agora, Leituras em Provérbios é uma série onde nós estamos fazendo essas leituras, refletindo, lendo versículo por versículo e comentando com o objetivo de trazer desenvolvimento espiritual e desenvolvimento pessoal. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Se você gostou do conteúdo, curta. Se quiser deixar o seu comentário, fique à vontade e compartilhe. Deus abençoe, amém.